Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso projetinho, né? Então a gente pode trabalhar de diversas maneiras para criar a casa, né? Uma delas a gente pode vir aqui, ó, pegar uma dessas nossas referências, né? Vamos lá, vamos pegar essa aqui, tá? Peguei essa referência aqui, tá? Que é uma referência grande, bonita. Eu posso inclusive abrir ela dentro do 3D Studio Max, tá pessoal? A gente pode dar um Alt B aqui, Alt B, e tem ali ó, a opção de Display Background, né, o Zoom, o Lock Zoom Pan, que são coisas básicas, eu ensinei lá no módulo 1 do 3D Studio. Aqui para pegar o Environment, né, o Background, o plano de fundo. Então aqui no Files é o arquivo, a gente procura então qual figura que a gente quer, tá? Se a gente queria colocar ela parado, fixado dentro de uma das viewports. Ou a gente faz assim, né? Tá aqui em cima, viu? É Alt B, né? Viewport Background aqui, ó. Viewport Background, tá? Ou então a gente vem assim, né? Fica dando Alt Tab, que é aquela maneira clássica, né, de se trabalhar. Quem mexe bem, não tem problema, dá uma parada, visualizar e voltar aqui, né? Então, pessoal, a gente pode simplesmente fazer assim, mais ou menos, né? Ângulo principal. Aqui é uma caixa, né? Então a gente pode ir ali, caixa, desenhar a caixa dali até aqui. Beleza. Tá? Tranquilo. Se eu quero fazer só a parte externa, né? Só a parte de fora. Depois eu poderia muito bem vir ali, duplicar a caixa. Ok? Diminuir a escala, né? Posicionar um pouco mais para lá. Ajeito uma vista e eu vou modelando, né? Depois eu vou ali, duplico ela para cima, ok, diminuo a espessura, né? Aumenta ali e vou desenhando, né? Depois vou lá, crio outra, porque a parte interna não me interessa nesse caso, né, pessoal? A parte interna de nada me interessa aqui, só a parte externa mesmo. Então aqui, né? Ó, e assim eu vou criando, então eu vou marcando alguns pontos de referência, né? Depois eu tenho que puxar aqui pra cá, diminuir bem a escala, aumentar em outro sentido. Isso que eu só tô lidando com a escala, nem peguei os parâmetros, né, pessoal? Ó. É só posicionar um pouco melhor, né? Mas é dessas formas, né? Claro que eu poderia fazer um negócio mais organizado, mas seria mais ou menos assim para obter esse resultado. Que nem aqui, ó, aqui a curva tá diferente, né? Ou tá reto. Então eu teria que, obviamente, converter isso para uma malha editável, tá? Convert de Table Poly, onde eu posso habilitar com o F4 as arestas, né? O F3 o estilo de wireframe, né? O estilo de arames. Então poderia vir aqui, ó, pegar aqui ó, o edge, né? Aquela aresta e mover para trás, ó. É que foi lidado com a escala, né? Posso vir aqui pegar aqueles pontos e trazer para cá. Ó, já criei uma curvinha, né? Aí se eu for sair desse, pode ver que é um objeto único, né? Se eu for mover, ó, ele é um objeto único, tá? Se eu quiser sair dele para ir para outro, eu clico no outro, pode ver que não tem os parâmetros, né? Só tem os parâmetros para alterar a altura, a largura, a profundidade, mas não tem aquela questão de vir ali e poder selecionar um polígono, né? Vir ali, dar uma extrusão naquela seleção, aumentar ou diminuir a escala, onde tem aqui em cima o move, o rotate, o escalo, né? E o escalonar. Então vocês não têm esse livre acesso, né, pessoal? Aí tem que cuidar muito isso aí, né? Se vocês querem agrupar um elemento ao outro, vocês podem usar a própria ferramenta aqui, a Tache, que existe, né? Aqui as paletas também é só minimizar para esconder. Tem aqui ó, a Tache e o quadradinho para taxar a lista, né? Mostrar a lista. A lista é o seguinte, ó, esse aqui foi a primeira caixa, então ele criou ali, ó, box 1. Esse aqui foi a segunda caixa, então, não, box 3 foi a terceira, né? Essa aqui foi a quarta. Ó, essa aqui foi a segunda, esse aqui foi o último. Então se eu for clicar lá no carinha para taxar, né,
ele vai dar a lista dos materiais, né, dos objetos criados. É só selecionar materiais, não, desculpa, dos elementos, tá? Só seleciono eles. Aqui tem geometria, se eu quero enxergar, luzes, né? E seleciono eles e dou um attach. Aí a qualquer momento que eu venho aqui no Table Poly Vertex, pode ver que aparece os pontos para eu vir, selecionar e mover, né? Aí eu vou criando a minha modelagem livre. Então, uma maquete, a princípio, é algo que não tem muitos polígonos, tá? Não é que nem uma modelagem orgânica, uma modelagem de um carro, de um personagem, tá? Até se for uma modelagem cartoon, não vai tantos polígonos assim. Se for uma modelagem fotorrealista, já vai muito mais, né? A concentração de polígonos tem que ser muito mais forte para dar um resultado melhor, tanto para textura como no render, né? Então a gente pode utilizar o 1 para pegar os pontos, né, lá em cima no teclado, o número 2 para selecionar as arestas, né? O interessante é assim, se eu seleciono com o Ctrl mais e uma, pego o ponto, tá? Saiu a aresta. Depois eu clico ali na aresta, na edge, ele volta já naquelas que eu havia selecionado, né? O 3 é a borda, então se eu deletar algum polígono, tá, nós podemos perceber que existe uma borda aqui, ó, tá? Aí se eu clicar na borda e mover ela, e depois clicar aqui, ó, na aresta, ele perde a seleção, né? Que nem aqui ele já veio junto, já tranquilo, tá? Mas se eu clicar ali no polígono, ó, ele já perde a seleção, tá? Se eu tô aqui na borda, eu quero selecionar os polígonos, eu deixo o Ctrl apertado e clico aqui em polígono, ó. Aí ele transforma aquela seleção de linha, né, nos polígonos. Se eu tenho, no caso, deixa eu pegar essa linha aqui e vou dar um loop para ele percorrer ao redor. Essa aqui, ó, loop. Não vai? Então eu vou pegar essa aqui e um ring. Aí ele foi, ó, tá? Peguei esses caras aí, né? Eu posso utilizar ali, ó, Ctrl polígono. Eu posso utilizar ferramentas de Grow para ampliar a seleção, ou de Ring, né, String para diminuir, tá? Então existem N possibilidades. O usuário, pessoal, que mexe no 3D Studio Max tem que ter um total domínio das ferramentas básicas, ao menos a questão aqui de malha, né, pessoal? Vertex, aresta, borda, polígono e elemento, tá? Tem que ter uma noção disso aí, não adianta. Se não tiver a noção, tá, não vai conseguir fazer nada a partir do início do curso, né? Porque a gente já começa corrigindo os pontos, colando os pontos da planta baixa, tá? A gente poderia muito bem vir aqui acrescentar uma textura, uma imagem e desenhar por cima as paredes, né? Utilizando caixas ou utilizando ferramentas aqui por exemplo, o Ice Extend tem aqui, ó, o RAW aqui, que é uma ferramenta bem legal, ó, que a gente vai criando paredes, ó. Então imagina se a gente está numa vista topo, ó, o cara vai criando aí tranquilo a parede, ó, sossegado, né? Depois tu vai ali, fecha, pá, vai desenhando outras, né? Dá pra terminar num ponto, começar no outro, né? Tranquilo, ó. Ele vai trocando a cor daí, né? Com o botão direito vocês finalizam e criam a outra divisória. Aí depois que vocês terminaram aí, vocês pegam, né, pessoal? Seleciona um, vai lá, converte ele para Editable Poly, pega ali os elementos do attach, todas as portas, ok, pronto, ó, virou tudo mesmo, né? Aí se vocês quiserem cortar as divisórias ali, a gente vai posicionar uma caixa e utilizar a ferramenta de operações booleanas, né? E um desses pontos tem que estar fechado. Pode ver que um desses pontos, ó, ele cruza uma linha, né? A gente pode estar recolocando essa linha, reposicionando num lugar melhor, mas ela sempre terá que estar fechada. Tá certo, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para falar para vocês, tá? Vamos para a nossa próxima aula, onde a gente vai prosseguir com o nosso projeto. Um abraço e até lá!